conhecido por todos e precisa, portanto, do contributo de todos e de cada um para, a cada momento, construir a linha política do partido e podermos seguir em frente. Não obstante todo esse conjunto de limitações que temos, e nomeadamente a limitação da natureza do nosso Estado, um Estado autocrático, que nos permite estar aqui, mas que impede muito da ação que temos de fazer, nós temos sempre de ter este convívio, este conhecermos mutuamente e este estabelecer das nossas políticas de forma conjunta. O forte do bloco é, efetivamente, os seus órgãos colegiais. E é por isso que volto a saudar os seus conselheiros, desejar que tenhamos uma boa jornada de trabalho, de reflexão, com um sentido de responsabilidade. Nós estamos aqui por nós próprios. Nós estamos aqui porque há cerca de 36 milhões de almas neste país que têm esperanças de mudar a sua vida e que todo o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso sacrifício se dirige a essas 36 milhões de almas. Portanto, é um trabalho de grande responsabilidade e espero que todos nós estejamos à altura deste desafio. A atual situação política nacional não pode deixar de ser analisada sem levar em consideração a crise multifacética que o país vive. Esta crise é traduzida num conjunto de graves dificuldades que afetam em diferentes graus os cidadãos, as comunidades, as instituições públicas, as empresas, os empreendedores, quer no meio urbano, quer no meio rural. Todas as políticas públicas têm sido inconsequentes. Repetem-se os fracassos da era de José Eduardo dos Santos e têm tido consequências nefastas para as camadas mais desprotegidas e até para as classes médias. No âmbito do Estado, as reformas empreendidas ou anunciadas têm tido, continuam a ter, como fim a manutenção e, por vezes até, o reforço securitário, pivô da concretização de uma economia política de poder autoritária, em vez de procurar realizar e até fortalecer o Estado democrático de direito, na implantação dos órgãos de poder local, que estão prescritos na Constituição, como forma de concretização do Estado democrático de direito, e opõe-se à realização das eleições autárquicas, que é hoje uma reivindicação de todos os corpos sociais representativos do país, partidos políticos, associações cívicas, corporações profissionais, autoridades tradicionais, igrejas, personalidades e mesmo o povo. Apenas o regime de partido-Estado securitário se opõe a este imperativo constitucional e obrigação pública, procurando a todo custo e com grandes verdadeiros prejuízos do desenvolvimento do país, manter a hegemonia política de poder herdada e continuada a partir de hoje. Do ponto de vista do Bloco Democrático, sem poder local não há democracia. Apesar de existirem 12 partidos registados,
o regime insiste em consolidar um sistema de partidos prevalentemente de bipartidarismo imperfeito, em que o partido-Estado se alavanca no principal partido da oposição, sem que este possa atingir poder e se resume apenas ao jogo da legitimação do sistema pluripartidário, através de uma postura bem comportada dos partidos da oposição, representados na Assembleia Nacional, como figurantes do processo de produção legislativa. É esta forma de legitimar a democracia que impede, por exemplo, que até agora o para já não tenha sido reconhecido como partido e que, portanto, limita-se o espaço político que naturalmente verificamos que ele só é desenvolvido em função da vontade do próprio poder. O espaço de intervenção dos partidos políticos é assim cada vez mais reduzido, a pretexto da defesa da ordem, contra práticas socialmente desviantes, designadas vandalismos, e tem-se instalado um clima de terrorismo político que se tem traduzido em diversas manifestações de perseguição de militantes dos partidos políticos e ativistas da sociedade civil, havendo presos e exilados de consciência, perseguidos pelas suas opiniões críticas em relação ao Presidente da República e do desempenho do seu Executivo. Isto é uma característica dos países autocráticos, que é uma tentativa, no fundo, de criminalizar a política. Quem faz política de oposição, no fundo e na prática, passa a ser tomado como um criminoso, alguém a bater, a ser perseguido, a não ter uma vivência normal. Ultimamente até, na ânsia de estancar o crescimento do Bloco Democrático, a amedrontar os seus dirigentes e militantes e impedir a dinamização de uma ampla frente pela alternância democrática, agentes do regime vandalizaram sedes do Bloco Democrático nas províncias do Mochico e do Luanda, do Kazenga, sem que as autoridades tenham reagido. E é preciso considerar aqui o património do Bloco Democrático é património público. E, portanto, esta vandalização do nosso património devia merecer condenação e uma investigação muito forte por parte das autoridades. O Democrático, tendo em vista as eleições de 2027, e não só, tendo em vista o próprio processo político, mantém-se na Frente Patriótica Unida. Como sabemos, a Frente Patriótica Unida integra o Bloco, a UNITA, o Para Já e várias sensibilidades da sociedade civil. Concorreu às eleições de 2022, está unida no seio do grupo parlamentar, fazendo política parlamentar, tem entendimentos de trabalho que os vai aprofundar a partir de agora até 2027, tendo em vista estas eleições. Mas nós sabemos que o Estado autocrático tem, efetivamente, as instituições capturadas. E, em especial, há a captura das instituições que organizam e que validam o processo eleitoral. E, portanto, é necessário que o povo angolano se consciencialize que tem que ter uma grande força nacional suficientemente capaz de romper com este betão armado
que se coloca e que impede a alternância democrática. E temos que ser claros, em particular, a Comissão Nacional Eleitoral, que tem a maioria do partido no poder, e o Tribunal Constitucional, estas instituições que organizam e que validam o processo eleitoral, recebem ordens do poder político e inviabilizam a alternância democrática. É preciso ter esta consciência para percebermos que há uma luta conjunta que tem que ser feita entre os partidos políticos e a própria sociedade para que tenhamos a força suficiente para poder produzir a grande viragem no nosso país. O problema que tivemos, ou que temos tido, é que foi atribuída a uma força política, de maneira exclusiva, a necessidade, ou melhor, a transição para a democracia. Quando é uma força que não tem capacidade democrática, não tem espírito democrático, não tem disponibilidade de partilha, quer de pensamento, quer da economia, quer de tudo o resto, para poder então fazer este salto para a democracia. E é por isso que estamos num processo condicionado. Precisamos de ultrapassar isto. E isto só pode ser ultrapassado com a unidade entre as forças políticas e a própria sociedade. Porque todos nós estamos empatados. Ninguém vê, digamos, o crescimento das suas próprias forças. O país é um país em que grandes potencialidades são perdidas diariamente. Cada um de nós, quando olha para si, sabe que podia dar mais ao país e não consegue. Está impedida, digamos, pelo sistema que nós temos. Também do ponto de vista económico, os indicadores são terríveis. Nós hoje não temos uma economia diversificada. Nós hoje continuamos com a monoprodução petrolífera, que domina praticamente a economia do país, e estamos numa economia que importa praticamente tudo. Não tem sentido produtivo. E o resultado disso é que o país vive com muitos desempregados. Os desempregados induzem a baixos rendimentos das famílias. E as famílias não são capazes de resolver problemas elementares, como a alimentação, a habitação, a saúde, a instrução. Porque temos um poder que na saga da privatização, na saga do chamado da capitalização por um grupo minoritário, acaba por produzir o seu contrário no resto da população. Somos um país que a riqueza, portanto, é distribuída de maneira anormal. Uns têm muito, outros não têm quase nada. Isto dá-nos uma responsabilidade muito grande. O indicador ontem avançado pelas Nações Unidas é extremamente preocupante. Entre 5 africanos, 1 passa fome. É uma estatística arrasadora. E esta realidade também existe aqui em Angola, onde mais de 40% da população vive abaixo da pobreza. Onde o emprego, a grande maioria do emprego é informal. E, portanto, as pessoas vivem sem segurança. Vivemos neste ambiente que não permite o desenvolvimento para o nosso país. E o que nós verificamos todos os dias
são imagens terríveis e arrasadoras, como crianças pedindo, como crianças vegetando no lixo para ir buscar comida. É importante que nós, a políticos, como os membros do Bloco Democrático, realcemos isto. Porque isto é um desafio que se nos coloca. Porque isto é a tarefa que nós vamos ter, que nós temos para a frente. É verdade que na oposição também os políticos viram para si próprios. Comecem a ficar eles próprios, naquilo que eles podem ter de ascendente na sociedade. Mas nós aqui no Bloco Democrático, nós estamos aqui porque queremos ser um exército suficientemente capaz de enfrentar esses grandes desafios e dar resposta a estas situações. Concomitantemente, a situação da saúde, a situação da educação, setores em que o Estado tem responsabilidades peculiares. Também, ou melhor, são aqueles setores que se encontram com extremas dificuldades no nosso país. Porquê? Porque a depredação do erário público, o desvio que isso faz com que esses setores não sejam efetivamente contemplados. Até o acesso à água potável, à eletricidade, que são questões básicas, infraestruturais, que sustentam as sociedades, as debilidades são grandes. E é por isso que nós estamos num quadro de desesperança que está instalado verdadeiramente democráticas no nosso país. Porque ao criarmos essas instituições democráticas e inclusivas, o que nós estamos a fazer é permitir a participação de todo o cidadão para que, com o seu saber, com a sua habilidade, com a sua expertise, possa, em liberdade, contribuir para o grande empecilho disto é o partido que está no poder, que nós precisamos de o tirar de lá nas eleições de 2027, aproveitando o fluxo democrático, mas é preciso construir a alternativa. E esta alternativa só se constrói trabalhando com o povo, organizando o povo. E esta é uma tarefa que nos compete a nós, como um partido político progressista, como um partido político que considere que é sensível à situação do povo, que um partido político que acredita que para sair da pobreza o contributo do pobre é indispensável. E, portanto, nós temos que ter capacidade para, nas pequenas lutas, podermos organizar, que temos que nos empenhar de corpo e alma, dar a nossa inteligência, dar o nosso trabalho, dar os nossos recursos, porque algum suficientemente capaz de ultrapassar ou de enfrentar os desafios que o povo angolano tem. Vivemos numa situação difícil, porque a situação política internacional não é naturalmente boa. Guerras se espalham por todo o lado. A tência dos impulsos angolanos é usufruído por uma minoria de angolanos e por aqueles que vêm de fora explorar os nossos recursos. E temos situações que até fazem regredir conceitos civilizacionais que a humanidade já tinha
ultrapassar. Conceitos de direito são os países e os povos que não têm consciência de si mesmos, que não trabalham também para si mesmos, que não desenvolvem